Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. No episódio anterior, a gente conversou sobre o poder dos hábitos e como eles estão aí sendo sementes para tudo que você vai colher no futuro. E hoje eu quero dar um passo além, que é conversar sobre o nosso autoconhecimento. Porque eu falei sobre identificar os hábitos, procurar um hábito que te fortaleça, que te faça bem. Mas como que a gente vai entender quais hábitos a gente quer cultivar e o que a gente quer colher no futuro se a gente não se conhece primeiro? Durante muito tempo eu ficava buscando a pílula mágica ou tentando entender qual era o meu destino, o que eu tô fazendo aqui e tentando buscar a resposta lá fora, né? O que eu poderia encontrar num livro, num filme, o sentido da vida. Só que a verdade é que esse sentido está muito mais dentro de nós do que lá fora. E aí, para a gente encontrar o que nós estamos fazendo aqui e encontrar onde a gente quer chegar e quais hábitos a gente quer ter hoje, né, para chegar naquele nosso futuro ideal, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Esse é um episódio de novo sobre olhar para dentro. A gente já conversou num outro episódio sobre aquela vozinha que nos coloca para baixo de vez em quando, que tenta nos sabotar. E é justamente se autoconhecendo que a gente vai conseguir também perceber ela. Perceber a vozinha, perceber o hábito, perceber essas pequenas coisas que vão nos sabotando. A gente precisa primeiro conhecer a nossa essência, conhecer quem nós somos, para depois a gente conseguir realmente colocar isso para o mundo e viver conforme essa nossa essência. Só que esse autoconhecimento, ele não é o destino final, não é algo que a gente vai justamente ler e agora eu sei quem eu sou. Ele é uma jornada, e uma jornada longa. Porque se você me perguntar hoje se eu me conheço, eu vou dizer depende. Se você comparar o quanto eu me conheço hoje, comparado a quanto eu me conhecia há 2 anos atrás, nossa, eu me conheço muito hoje. Eu sei quem eu sou, eu entendo por que eu estou aqui. Esse podcast tem a ver justamente com a minha essência, com o que eu quero fazer pelos outros, o que eu quero fazer pelo mundo. Mas se eu comparar o que eu me conheço hoje com a Larissa do futuro, daqui a 2 anos, eu tenho certeza que eu não me conheço nada. Porque é ao longo da jornada, ao longo do caminho, que a gente vai se conhecendo e se reconhecendo novamente. A gente vai mudando, vai se encontrando e vai tendo acesso a novos conteúdos, a novas coisas, conteúdos que antes não faziam sentido ou que não despertavam curiosidade, daqui a pouco vão fazer parte da nossa vida. Então é uma jornada que acho que dura até o fim da nossa vida. Mas ela é incrível, porque ela desperta coisas que a gente não imaginaria. Ela faz a gente entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, e conhecer o que nos faz bem e o que nos faz mal, conhecer o que a gente quer cultivar e o que a gente não quer, quais são as pessoas que a gente quer ter perto de nós e quais não são. Faz a gente se aproximar
de pessoas que estão na mesma jornada e que têm os mesmos sentimentos e se afastar daquelas que muitas vezes estavam fazendo mal. E esse conhecimento faz também com que a gente consiga escolher as coisas com mais consciência, faz com que a gente consiga colocar limites de uma maneira mais fácil, porque a gente sabe até onde a gente está disposto a ir ou não, faz a gente mudar como a gente reage às situações. E quando a gente muda internamente por nos conhecer, tenha certeza que o mundo lá fora vai parecer que mudou também. Quantas vezes a gente já não agiu sem nem perceber por que agiu dessa forma? Quantas vezes você fez algo e aí alguém te perguntou por que você fez tal coisa e você fica, não sei, nem sei por que eu fiz isso. Eu não sou assim, eu só fiz, errei. Porque a gente está num piloto automático, sem nos conhecer, sem saber qual é a nossa essência, o que a gente está fazendo, e a gente é tomado pelas nossas crenças que nos limitam e que nos fazem continuar agindo de maneira que a gente não gostaria. E é por isso que a gente tem que refletir todos os dias sobre o nosso dia, sobre o que aconteceu, entender se a gente está indo para um lugar que a gente gosta ou se a gente está indo para um lugar que não é tão legal e que a gente precisa rever a nossa rota. Porque sim, a gente vai desviar da rota, a gente vai passar por altos e baixos, lugares obscuros, a gente vai acertar, a gente vai errar. A vida é um eterno aprendizado, um eterno jogo de ser aprendiz a cada dia. E tá tudo bem errar, mas a gente precisa se conhecer para entender que a gente errou e que a gente não quer errar novamente. Porque se a gente não se conhecer e não aceitar que a gente também erra, a gente começa a colocar a culpa no outro. A gente coloca a culpa no outro que errou, no tempo que choveu, em Deus que fez algo de ruim para mim, quando na verdade a responsabilidade é só nossa. E a gente não consegue perceber justamente por não se conhecer. Então, se conhecendo, a gente consegue se policiar e entender se a gente está agindo quando erra no piloto automático ou se a gente pode realmente mudar a maneira como a gente reage, a maneira como a gente faz as coisas para não errar de novo na próxima vez que essa situação se aparecer. E aí você vai me perguntar: tá bom, Lari, eu entendi, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que entrar nessa jornada, nessa busca. Talvez você que está me ouvindo até já tenha entrado, porque os meus conteúdos, eles provavelmente ressoam com pessoas que querem também ter esse autoconhecimento. Mas como que eu faço isso, né? Como que você faz diariamente para estar em busca dessa reconexão consigo mesma, né? Então, eu acabei utilizando muita meditação, então tive contato com mindfulness, com meditação mesmo, gosto de colocar uma música, respirar fundo, ficar ali em silêncio, tentando estar no presente, mas ao mesmo tempo me desconectar de tudo nessa meditação. Eu gosto também muito de escrever, então muitas vezes a cabeça fica cheia de ideias e a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo. E aí, por não querer esquecer as boas ideias, a gente não consegue limpar e esvaziar a mente. Então, coloca no papel, escreve, bota pra fora essas ideias, mesmo que hoje não façam sentido, deixa elas ali num caderninho anotadas, para no futuro você poder revisar esse caderno, mas tira elas da mente e deixa a tua mente esvaziar, porque aí você tem certeza que essa ideia tá salva em algum lugar, porque você já escreveu, então você não precisa mais ficar guardando ela dia após dia, e a tua mente vai ficar mais clara e mais limpa. Faça terapia, busque um psicólogo ou um terapeuta com alguma terapia holística que seja da sua confiança, para também te ajudar
a trilhar esse caminho. As terapias, elas ajudam muito. É um momento onde você vai poder falar, colocar para fora o que te incomoda, refletir sobre como você está vivendo a sua vida dia após dia. Então, também pode ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. E eu também gosto muito dos livros. Amo ler livros de diferentes assuntos, buscar quais que vão me brilhar os olhos, quais assuntos eu vou gostar. E ao longo do tempo eu mudei muito o tipo de livro que eu gosto de ler, né? Lá no passado eu era uma pessoa que gostava muito de ler livros de ficção, livros que resolviam até assim assassinatos, que tinha que descobrir alguma coisa, livros mais de policiais, de ficção. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comunicação, autoconhecimento, e aí fui indo para outros assuntos. E hoje, algo que tem me chamado muita atenção são justamente os livros que falam aí para um lado mais da psicologia, da mente humana, como que o nosso cérebro funciona, como que ele tá ali na nossa vida, nos fazendo agir exatamente da maneira que a gente age dia após dia. Entrei em contato também com a psicanálise, então hoje já estou fazendo também um curso de psicanálise para tentar juntar tudo isso que eu venho estudando há tanto tempo, e hoje é algo que tem ressoado comigo e que lá no passado nem fazia sentido, porque eu nem fazia ideia do que era isso. Então essa jornada vai nos trazendo essas descobertas e vai nos trazendo novos interesses. E a partir desses novos interesses a gente vai buscando esses novos conteúdos e eles vão vindo, eles vão aparecendo. Você conversa com uma pessoa, você conhece alguém que não conhecia antes e simplesmente a vida vai te trazendo aquilo que ressoa com quem você é. Porque agora você consegue enxergar quem você está se tornando e esses conteúdos começam a chegar até você. E é uma jornada linda, incrível, assim, dá vontade de ser grato realmente por tudo isso, por ver o quão perfeito é esse universo que vai nos abrindo as portas e nos mostrando no tempo certo exatamente o que a gente precisa naquele momento. Não antes, não depois, no momento certo. Existem livros que eu já tinha ouvido falar o nome várias vezes, mas que nas várias vezes eles não tinham ressoado com quem eu era e com aquele momento que eu estava, e eu não tinha parado para ler. E aí, um tempo depois, com um conhecimento a mais, com um autoconhecimento já mais formado dentro de mim, eu vejo o nome desse livro, eu compro o livro, e ele faz total sentido com o momento que eu tô vivendo. Então, essas coincidências, elas começam a acontecer no momento que a gente começa a se conhecer. Porque aí a gente entende o que nos faz bem, o que a gente quer, qual conteúdo eu quero acessar, qual conteúdo eu quero ter conhecimento, eu quero buscar no meu próximo nível. É lindo isso. É lindo, é lindo, é lindo. Então eu te convido hoje, se você nunca parou para pensar no seu autoconhecimento, tira um tempinho, bota uma música, fecha os olhos, respira fundo e se pergunta: quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Ou melhor, e se você tá começando, nunca tirou um tempo para esse assunto, para se autoconhecer, tenta fazer uma meditação. Procura uma meditação guiada, ou então coloca uma música, fecha os olhos, respira fundo e tenta esvaziar a mente. Tenta deixar com que os teus pensamentos eles voem, vão embora e esvazia a mente para você centrar no momento presente. Ou então, pegue um papel e comece a escrever. Escreve tudo aquilo que te incomoda, que te irrita, mas também tudo aquilo que você é grato hoje. Coloca no papel e aí você vai começar a perceber quem você é, o que te incomoda e para onde você quer ir. E se você já está nessa jornada há um tempo,
Você já sabe a importância de tudo isso e eu tenho certeza que você também vai se beneficiar dessas ferramentas. E aí fica o convite para você tirar um tempo para você hoje, amanhã, durante essa semana, para refletir sobre quem você é, o que você já plantou e o que você ainda quer plantar, para poder colher lá no futuro os frutos da sua personalidade, os frutos de quem você é por dentro e não de quem os outros falam que você é. Porque toda jornada começa olhando para dentro. Então olhe para dentro, se conecte com você mesmo, se acolha, se escute, se observe, porque quando você se conhece, você é capaz de se transformar. E se você gostou desse episódio, se ressoou dentro de você, se despertou algo de diferente, compartilha com alguém que também possa estar precisando ser despertado e começar essa nova jornada de olhar para dentro e se conhecer. Eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui me ouvindo e participando desse projeto junto comigo, e eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.